A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar a última aula da matéria de heresiologia, missiologia e evangelismo. Essas duas que eu vou passar hoje para vocês, em resumo, é de evangelismo e de missiologia. Na sequência, já vou também fazer a revisão da prova e enviar para vocês o PDF. Tivemos um pequeno atraso devido a um problema no celular, mas graças a Deus já está tudo resolvido e dessa vez a aula irá completa. Vamos para a página, vocês que acompanham aí na apostila de vocês, a página 4 da matéria de evangelismo, e nós vamos começar explicando o que é a palavra evangelismo. Ela deriva da palavra evangelho, mas primeiro eu vou ler para vocês aqui de onde vem essa partícula ismo, que vocês vão ver em muitos outros nomes, em muitas outras nomenclaturas, como por exemplo, cristianismo, mormonismo, espiritismo. Você ouviu muito esse ismo em muitas das denominações ou em muitas das seitas e heresias que passamos nessa matéria. A partícula ismo denota sistema, é isso mesmo. Evangelismo é um sistema baseado em princípios, métodos, técnicas e estratégias tiradas do Novo Testamento. Isso aqui é muito importante. Por quê? Que é muito importante. Porque se eu tenho o desejo de evangelizar a minha igreja, eu preciso procurar os métodos, as técnicas, os princípios e as estratégias de dentro da Bíblia. Não é bom que eu use assim a minha criatividade num sentido extra-bíblico. Eu posso usar a minha criatividade, mas dentro de um princípio bíblico, para que tenha base, firmeza. Nós vemos ultimamente muitas igrejas que têm apostado no evangelismo extra-bíblico, sem procurar um princípio bíblico, apenas da criatividade da pessoa que está ali à frente. Então ela começa na sua criatividade extra-bíblica, não buscando os princípios bíblicos, ela começa a trazer vamos dizer assim, a cultura do mundo, a tradição do mundo para dentro da igreja. E infelizmente nós temos visto muitas denominações que têm arraial gospel, que tem ali baile gospel, bebida gospel, funk gospel, carnaval gospel. E você vê que essa tradição, essa cultura é do mundo, não é cristã, não é bíblica. Assim também como eu não preciso fazer nenhum tipo de festa judaica na minha igreja. Também não é cristã, é judaica. O que eu tenho que fazer? Se eu quero ter métodos, se eu quero ter estratégias, se eu quero ter algum tipo de técnica para evangelizar? Olhar para o que foi feito no Novo Testamento. Ali está a base, ali está o princípio. Seguindo este princípio bíblico, é certeza que dê certo, porque deu certo nos tempos bíblicos, está na Bíblia, é sagrado, é ordenança. Continuando aqui o que eu estou falando, né, que as estratégias são tiradas do Novo Testamento, pelos quais se comunica o Evangelho de Cristo a todo pecador, sob a liderança e poder do Espírito Santo. É isso mesmo, essa é a segunda parte muito importante de você saber, que o evangelismo também é dirigido pelo Espírito Santo. Não é dirigido por uma vontade minha. Eu vou evangelizar onde eu quiser. Eu programei a evangelização e vai ser naquele lugar. Não, você precisa estar dirigido pelo Espírito Santo. Pergunte para ele qual é o lugar. Pergunte para ele qual é a direção. Mas, professora, eu não estou evangelizando? Sim, isso é muito importante. O evangelismo é bíblico e é da vontade de Deus. Mas aonde você vai evangelizar, é necessário que haja direção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo muitas vezes tentou evangelizar partes da Ásia ou da Galácia e o Espírito Santo o impedia. Não é para ir para essas regiões agora. Continuando. Visando persuadi-lo, o Espírito Santo vai persuadir o ouvinte a aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal. De acordo com o comissionamento de Jesus, dado a todos os seus discípulos, levando ao final os que creem a se integrarem à igreja
pelo batismo, preparando-os para a volta de Cristo. Então, após você buscar a técnica e a estratégia, o método para evangelizar do Novo Testamento, da Bíblia, e com a ajuda do Espírito Santo, você ganhar as almas para Cristo, o próximo passo agora da igreja, daquele que é líder de evangelismo, é levar essa pessoa ao discipulado para que ela venha batizar-se, e ao batizar-se ela está ingressando na igreja e na sequência preparar esta pessoa para a volta de Jesus. Olha que lindo, como é bom, né? A gente saber das coisas, ter o conhecimento direitinho, que evangelismo é um sistema, assim como o cristianismo, judaísmo, todos esses que têm o ismo, islamismo, se denota um sistema organizado. E eu falei que a palavra evangelismo vem de evangelho. A palavra evangelho é uma palavra grega, que é bom, e angelion, que é mensagem. Então, a forma mais conhecida que nós temos de evangelho, né, a tradução, o significado, é boa notícia, boas novas, uma mensagem agradável, uma ótima mensagem. E nós que somos evangelistas, temos que levar essa boa mensagem, que é a salvação em Cristo Jesus. Para nós darmos continuidade, eu vou entrar numa outra parte aqui da apostila e eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção, porque todas essas partes que eu for falar para vocês, elas vão cair na prova e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu mesmo fazendo o resumo, é bom que você preste atenção à explicação. Vocês lembram que nós falamos agora há pouco que, mesmo para o evangelismo, é necessário buscar a direção do Espírito Santo? Muito bem. Então, de onde vem o poder da igreja para evangelizar? Essa é uma das perguntinhas que vai cair na prova. E é importante que você saiba que o poder da igreja para evangelizar vem do Espírito Santo. Porque os discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus, eles ficaram bastante temerosos e se esconderam, mas o Senhor Jesus disse para eles que eles deveriam ficar sim em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, ou seja, para evangelizar, para cumprir o ide de Jesus. E a ordenança que ele fala lá em Atos 1, versículo 8, que ele diz assim, que quando eles fossem cheios do poder, quando eles recebessem a virtude do Espírito, eles iriam pregar primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa ordenança só conseguiria ser cumprida após o recebimento do Espírito Santo, porque é ele que traz ousadia, poder, coragem, amor pelas almas. Sem o Espírito Santo não tem como fazer evangelismo. Guarde isso. A segunda parte que eu quero que você entenda é que o evangelismo pessoal é um dos evangelismos mais importantes da igreja. Existiu sim uma época onde o evangelismo em massa, teve um espaço muito grande. Década de 70, 80, 90, a época do Billy Graham, das grandes cruzadas, o evangelismo em massa teve assim um resultado tremendo. Mas hoje, nesses dias de muito entretenimento, de rede social, esse mundo de as pessoas estarem muito em casa, de não precisarem mais se deslocar aos lugares para ter acesso às coisas, porque tudo está na palma da sua mão, o evangelismo pessoal tem sido o que tem dado mais resultado. E eu vou dizer para você que existem uns lugares muito bons para se fazer evangelismo pessoal. Então, na prova vai cair uma perguntinha assim: onde e quando realizar o evangelismo pessoal? Primeiro, em viagens, em lares, em locais públicos e em instituições. Em viagens é importante porque lá você tem um tempo, né? Um período de tempo onde você está em decorrência da viagem e tem alguém ao seu lado. É uma oportunidade para você gastar aquele tempo falando de Jesus. Você pode me dizer assim: nossa, professora, mas tem muita gente, quando a gente começa a falar de Jesus, ela começa a falar mal da igreja, começa a falar mal de pastor, começa a falar isso. Não se atenha a estes pontos que a pessoa vai, vamos dizer assim, rebater a sua palavra evangelística. Mas se atenha a contar a sua própria história. Porque contra a sua própria história não há argumento. Por quê? Porque aconteceu com você. Porque você viveu.
Mesmo que a pessoa venha, vamos dizer assim, dar um contra-argumento, falando mal de alguma determinada igreja, você vai dizer da sua experiência com Cristo. E através da sua experiência com Cristo, você apresenta Cristo para essa pessoa. Você não apresenta denominação, você não apresenta religião, você apresenta o que Cristo fez na sua vida e que ele pode fazer na vida da pessoa. Então, essa é a semente que você semeia, a semente do evangelho, da boa notícia. A boa notícia é: Jesus morreu na cruz por você para te libertar da escravidão do pecado. Ele fez isso comigo, eu era isso, eu fazia aquilo, eu tinha isso, mas hoje sou uma pessoa liberta, restaurada. Deus restaurou minha saúde, Deus restaurou a minha casa, restaurou isso. Você vai contar o que Jesus fez com você. Não precisa necessariamente, se você vê muito embate. Se você não vê muito embate, você pode sim falar da sua denominação, falar da igreja que te acolheu, da igreja que cuidou de você, que te tratou bem, que Deus usou para ser a porta de entrada para a salvação na sua vida. Você pode, se você não vê muito embate, mas se você vê muita resistência, fale apenas de Cristo e do que Ele fez na sua vida. Em lares, é muito importante os cultos nos lares. Eu costumo falar muito para os evangelistas que o panfletar não é totalmente inútil, vamos colocar assim. Por quê? Porque você pode estar naquele panfleto apenas direcionando a pessoa para a sua igreja. Você pode dizer assim: olha, nós estamos aqui neste bairro, o endereço está aqui, essa é uma mensagem bíblica. Quando você tiver a oportunidade, leia, mas estamos aqui apenas divulgando a nossa igreja que está no bairro. Você pode, com a panfletagem, divulgar a igreja. É claro, você pode dizer que Jesus ama aquela pessoa, você pode, de repente, a pessoa pedir uma oração para você orar, mas veja que, como eu falei antes dos cultos em massa, né, da evangelismo em massa, hoje a panfletagem tem pouquíssimos resultados. E também o culto ar livre, que muitas pessoas antigamente faziam e era muito bom, viam muitas pessoas ouvirem, muitas pessoas aceitavam Jesus. Hoje não se vê isso, as pessoas estão dentro das suas casas ou estão presas ao celular. Então, quando você perceber que não está surtindo efeito, tente culto nos lares, isso, visite as pessoas, pergunte sobre o culto. Se ela pode chamar vizinho, parentes, familiares que estão necessitados de oração, de milagre, de poder de Deus. E quando você entrar no lado dessa pessoa, entre com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo trará solução para a vida daquela pessoa. Salvação, cura, libertação, vai resolver problemas. E com certeza, esta pessoa irá se render ao Senhor Jesus. E em locais públicos, quais seriam os locais públicos? Supermercado, algum tipo de trabalho, ou às vezes onde você trabalha. É claro, tendo cuidado para não atrapalhar o trabalho da outra pessoa, não ser um incômodo, não ser uma pessoa que causa desconforto na outra pessoa, mas de uma maneira simples, honesta, rápida. Você pode sim, no local, numa instituição, num local público, instituição não, num local público, num supermercado, num açougue, onde você trabalha, você pode ali aproveitar a oportunidade para falar de Cristo para as pessoas que estão próximas de você. E o último, em instituições, aí sim, instituições seriam hospitais, escolas, penitenciárias, orfanatos, asilos, locais onde as pessoas estão realmente ali esperando ouvir uma palavra que venha trazer conforto, que venha trazer esperança para ela. E é por isso que nesses lugares é tão importante você falar do evangelho. E aí, para nós terminarmos essa parte do evangelismo, nós vamos entrar não só do evangelismo, mas de missiologia, nós vamos entrar na parte de missões. A parte de evangelismo a gente encerra com esse rápido resumo e vamos entrar agora na parte de missiologia. A parte de missiologia, nós vamos falar sobre 3 coisas muito importantes. Primeiro, a tríplice missão da igreja. Nós muitas vezes, quando perguntamos aos alunos qual é a maior missão da igreja, a maioria responde que é evangelizar. Porém, não é que a resposta esteja errada, ela está correta, mas o evangelizar, ele vem somado a 2 outros passos anteriores, por isso que é chamado de tríplice missão. São 3 passos. Primeiro,
Para que o evangelismo tenha um verdadeiro resultado, um resultado eficiente, a igreja precisa ter comunhão com Deus. E o texto base que nós tiramos esta nossa tríplice missão da igreja é em João, Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo 23. Acompanhe aí na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23, que diz assim, eu vou ler apenas as 3 frases que são a base para essa tríplice missão. Eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Comunhão com Deus. Para que eles sejam perfeitos em unidade, comunhão uns com os outros, e para que o mundo conheça que tu me enviastes. Evangelismo de resultado. Se a igreja seguir estes 2 primeiros passos, o terceiro, que é o evangelismo de resultado, acontecerá de forma perfeita. Então, a igreja precisa, primeiro, ter comunhão com Deus. Precisa ser uma igreja de oração e de estudo da palavra. Sem oração, não tem como você ficar sensível à voz do Espírito, que é quem vai te direcionar no evangelismo. Sem a palavra, você não tem mensagem para pregar. Você estará apenas uma lata batendo, uma lata vazia. Segundo, a igreja precisa ter comunhão uns com os outros. É necessário que haja unidade entre os irmãos, união, que eles possam falar a mesma língua. De que adianta sair uma dupla para fazer uma panfletagem, vamos colocar assim, um evangelismo, se ambos estão intrigados, ou se estão os dois falando mal da dirigente, da regente, ou falando mal do pastor, do obreiro tal. Que tipo de evangelismo é esse, se a própria igreja está desunida? Só quando a igreja está unida, falando a mesma língua, seguindo na mesma direção, é que, acredite, o evangelismo trará resultado verdadeiro. Porque a palavra de Deus diz que os discípulos de Jesus seriam reconhecidos pelo amor que eles tinham, pelo amor que eles iriam ter uns pelos outros. E acredite, todo novo convertido, ou toda pessoa que visita a igreja, ela observa isso. Se os irmãos se cumprimentam, se abraçam, se respeitam, se os irmãos estão unidos, se eles cuidam uns dos outros, isso atrai a atenção, porque isso existe muito pouco nos dias de hoje. Pessoas que se preocupem com outras. Quando ele vê esse amor de uns pelos outros, acredite, as pessoas irão, com certeza, querer estar na sua igreja. E agora, a outra parte que eu preciso que você entenda sobre missiologia e que vai cair na prova é o que é missiologia de fato, que é o nosso estudo. Eu quero que vocês depois leiam na sua apostila direitinho aí a página. Deixa eu falar aqui para vocês direitinho qual é a página da apostila que está o texto de missiologia. Ele começa, para vocês depois lerem, na página 16, missão transcultural. Quero que vocês leiam essa parte bem direitinho. A outra parte é o Antigo Testamento e a obra missionária. A parte que nós vamos ver daqui a pouco é sobre a missão centrípeta e centrífuga. Mas antes disso, eu quero que vocês prestem atenção no que é missiologia. Missiologia é a ciência que estuda a origem e os aspectos gerais das missões, tendo como princípio e como base de fé a Bíblia, pois a Bíblia é o manual das origens de toda a missão. Então, como é que você vai evangelizar sem ter o manual? O manual é a Bíblia. Como você vai fazer missões sem ter o manual de missões? O manual é a Bíblia. Então, a missiologia é uma ciência que estuda a origem e os aspectos gerais das missões. De acordo com o que você for estudando, tanto a parte da ciência, do conhecimento da missiologia, estudando as origens, com certeza você vai ser levado para o quê? Para a palavra de Deus. E um dos primeiros textos que fala sobre evangelismo, ou missão, vamos colocar assim, missão, boas novas, é justamente Gênesis capítulo 3, 15, que é chamado de o proto-evangelho. Por que proto-evangelho? Porque é o evangelho no seu princípio, quando o Senhor Deus, Ele mesmo, promete que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Isso é uma boa
notícia para o homem e a mulher que naquele exato momento estavam sendo punidos, expulsos do paraíso por causa do pecado que a serpente havia provocado. E Deus agora diz: vocês erraram, seus descendentes vão também sofrer penalidades por causa disso, mas entre os seus descendentes haverá um que porá fim ao domínio do pecado que a serpente trouxe, ou seja, esmagará a sua cabeça. Então, para os irmãos saberem, essa pessoa foi o Senhor Jesus. Oh, glória, que bênção! E aí a gente entra aqui na última parte sobre missiologia, onde eu vou falar sobre missão centrípeta e missão centrífuga. A missão centrípeta era a missão que havia sido dada a Israel. Israel devia ser como um imã e atrair para Deus os outros povos e nações. Os filhos de Israel deviam ser sacerdotes santos que revelassem Jeová, Deus, o único Deus verdadeiro, a todas as nações e mediadores que levassem a Deus. Em outras palavras, os povos deveriam se convergir a Israel para conhecerem o seu Deus. A natureza da missão de Israel era centrípeta, ou seja, atraindo, como imã, atraindo. O povo de Israel deveria ser aquele farol que atraía as pessoas para um lugar firme, um lugar de segurança, um lugar onde eles iriam conhecer o verdadeiro Deus. Já no caso da igreja, a missão centrífuga é diferente. A igreja também tem um chamado para o ministério sacerdotal. Contudo, a natureza de sua missão é centrífuga. Diferentemente de Israel, não se requer da igreja que esteja parada, quieta, atraindo, e simplesmente atraia os outros povos ao seu Deus. Requer-se que vá a outras gentes e as ganhe para Cristo. Depois de ganhar as almas, estas, por sua vez, serão extensões da igreja em seu próprio país. A seguir, esse mesmo povo levará a cabo missões centrífugas, saindo a pregar. E é isto que manda a grande comissão. É assim que se ensina na geografia missionária de Cristo. Então, a centrífuga é se espalhando, centrípeta atraindo, centrífuga se espalhando. Então, quando o Senhor Jesus apareceu para eles, já um pouquinho antes dele ser assunto aos céus, ele disse: vocês começarão em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, eles iam se espalhando para lugares ainda mais longe, levando o evangelho. Então, para a gente encerrar e para você entender, a missão do povo de Israel era atrair os povos ao Deus verdadeiro. E a missão da igreja é se espalhar, levando a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Aquela que foi prometida por Deus lá no Gênesis. Já aconteceu, já foi realizada e agora nos resta anunciar esta boa notícia. Vocês gostaram? Peço mais uma vez perdão pelo atraso dessa aula. Fiquem tranquilos, nós já estamos de férias, mas mesmo assim, assistam a explicação. E agora, vamos fazer a revisão da prova e eu vou estar enviando para vocês o PDF. E então, vocês me mandam apenas as respostas. Tudo bem? Preparados? Rapidamente. Essa nossa prova, eu coloquei 5 perguntas de heresiologia e 5 perguntas de missiologia e evangelismo. Eu fiz uma mesclagem das duas. A primeira pergunta da nossa prova é: o que é heresiologia? E aí você vai lembrar, eu coloquei já a aula aí, postei, mas também está na sua apostila, que heresiologia vem de uma palavra que no grego é airesis, isso, que é onde vem o herésio ou herege, é airesis, que significa escolher ou escolha. E logia, que vai aparecer muitas vezes aqui no nosso estudo, significa estudo, tratado ou ciência. Não esqueça. E o que é seita, vocês lembram? Também está na apostila e nós também explicamos sobre isso nas aulas passadas. Seita é uma facção, é um partido, um grupo ou uma divisão. É um corte, uma divergência, um subgrupo
de dentro de uma religião organizada. Até o cristianismo já foi uma facção, já foi uma seita, porque é um subgrupo que sai de dentro de um grupo maior, de uma religião organizada. No nosso caso, os cristãos saímos do judaísmo, mas hoje somos uma religião. Lembra da partícula ismo? Cristianismo, um sistema organizado. E como eu identifico uma seita? Você lembra que também está aí na sua apostila? Eles negam a doutrina da Trindade, são exclusivistas, ou seja, só neles tem salvação, vão além da Bíblia, ou seja, possuem outro livro sagrado, e também são muito cheios de novas revelações. E a palavra de Deus diz que nem que venha um anjo de luz te pregar um outro evangelho que seja diferente do que foi pregado pelos apóstolos, que seja amaldiçoado. E dos grupos que, na época do período interbíblico, aqueles 400 anos, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, surgiram alguns grupos, e eu queria que você me dissesse quais são. Vocês lembram? Vamos dizer assim, vou clarear a memória de vocês. Os grupos que surgiram durante o período interbíblico foram os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos e os zelotes. Como as seitas modernas se classificam? Também eu coloquei, se eu não tiver na apostila, talvez eu tenha colocado na lousa, senão eu falei na nossa explicação. Os grupos, as seitas modernas, elas se classificam em pseudo-cristãs, que são aquelas que parecem cristãs, mas não são. As orientais, que é o Sheshonoye, que é o budismo. Ocultas, que são as religiões afro-brasileiras, espiritismo. E secretas, que são maçonaria, Rosa Cruz e outras. Agora, aqui a gente encerra as 5 perguntas de heresiologia e vamos para as 5 perguntas de evangelismo e missiologia. O que é o evangelismo? Lembra da partícula ismo? A partícula ismo denota sistema. É o sistema baseado em princípios, métodos, técnicas e estratégias tiradas do Novo Testamento para comunicar o evangelho. Isso é o evangelismo. Lembre-se, está ligado à palavra, não à minha criatividade extra-bíblica. Eu posso até usar de criatividade, mas com base bíblica. De onde vem o poder da igreja para evangelizar? Quem lembra? Do Espírito Santo, com certeza. Sem o Espírito Santo, não há salvação de almas, porque a Bíblia diz que é o Espírito quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Onde e quando devo realizar o evangelismo pessoal? Lembra que nós citamos em viagens, em lares, em locais públicos e em instituições, ou melhor, instituições. Qual é a tríplice missão da igreja? Você lembra? Comunhão com Deus, comunhão com o próximo e então um evangelismo de resultado. E por último, o que é missiologia? É a ciência que estuda a origem e os aspectos gerais das missões, tendo como princípio e como base de fé a Bíblia, pois a Bíblia é o manual de toda a missão. Espero que você tenha gostado, que tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp e que você tenha boas férias, no plural, boas férias. A gente retorna em agosto. Logo eu coloco aí a data certa de quando vamos retornar e que Deus abençoe você. Fiquem na paz.